assunto que movimentou os debates ambientais ontem, né? A reação dos povos indígenas às 7 concessões para a exploração de ouro no município de São Gabriel da Cachoeira, minha terra natal, na região noroeste aqui do nosso estado, e uma permissão dada pelo general Augusto Heleno, atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Dante, o que as instituições falaram sobre este assunto? O gabinete pode fazer esse tipo de autorização? Porque tem uma agência nacional que regula isso. Explica esse assunto para a gente, por favor. Poder estar autorizado diante da solicitação que é feita, né, para esse tipo de exploração. Isso já aconteceu também aqui na própria região do Madeira, que a gente já vinha falando, né, nas últimas semanas, em que o governador do estado concedeu, na época, né, o governador Amazonino Mendes concedeu uma autorização e depois a Justiça Federal foi lá e suspendeu essa autorização. O mecanismo aí é semelhante nessa situação aí que envolve o gabinete, o GSI, comandado pelo general Heleno. Né? Mas as associações de indígenas ali do Alto Rio Negro, dessa região lá de São Gabriel da Cachoeira, que você certamente conhece bem mais do que eu, mano. Eu infelizmente ainda não conheço a sua terra natal. Eu saí muito pequeno de lá, eu não conheço muita coisa não. Mas mais do que eu, certamente, né? Então, é uma área que tem essa exploração de ouro, tem exploração de nióbio também, que é uma exploração que é muito falada pelo presidente Jair Bolsonaro, cita bastante, né, essa extração mineral como um potencial aqui da região, inclusive. Então, o protesto dos indígenas, das associações de indígenas ali do Alto Rio Negro, dessa região, parte muito de que são 45 mil indígenas que devem ser afetadas. Né? A gente tem áreas, só nessa região onde esse garimpo foi autorizado, essa exploração mineral foi autorizada, a gente tem ali 10 terras demarcadas, né? Terras indígenas demarcadas. Então, há um protesto deles em relação a tudo que vai afetar. A gente sabe que quando chega garimpo num local onde há muito indígena, há uma tendência a conflitos, a confrontos, né? Já historicamente isso acontece aqui no Amazonas, então essa é uma principal preocupação ali das associações. Elas falam muito, nem falam necessariamente que tinha que proibir, mas que tinha que ser discutido, né, com os povos originários ali daquela região, com quem habita aquela área, para evitar todo esse prejuízo que pode causar, né? Tanto prejuízo ambiental quanto esse prejuízo social que pode decorrer além dessa exploração. questão de conflito, essa parte ambiental ela é preocupante, porque a gente recentemente viu aquela invasão de balsas, né? Sim. Aqui, numa área em que não havia permissão para ser explorado. Imagina quando há permissão para a exploração e não vai ter uma vigilância, de fato, para delimitar Sim. em que áreas isso pode acontecer e de que forma isso pode acontecer. Os garimpos são terras sem lei. Quem está comandando o garimpo define onde e como vai explorar aquela região. E para fazer a exploração, há o dano ambiental. Sim. Inegavelmente há o dano ambiental. E se não tiver um acompanhamento de perto, ele acaba sendo muito maior do que o previsto e pode ter consequências à subsistência de povos daquela região, não só os indígenas, mas da própria população ribeirinha daquela Sim. região. Há uma riqueza muito grande na nossa região e pode e deve ser explorada, mas preciso levar em consideração vários aspectos para que isso aconteça de uma forma segura. A gente falou muito sobre isso quando estava tendo essa discussão, né, ali na região do Madeira, que é toda essa cadeia de acontecimentos, né, que um garimpo desenfreado pode causar. Né? Você mexe naquele ecossistema ali e aí, como bem a Adriane falou, mexe na beira do ribeirinho, porque aquele peixe que ele se alimenta normalmente, ele pode acabar deixando de existir naquela região. Então, você vai buscar outras coisas, você vai tirando todo aquele convívio, né, social, aquela história ali de vida, né, do ribeirinho, e acaba prejudicando todo esse ecossistema que vive em volta. E aí, voltando até para aquela pergunta inicial do Emanuel, você faz essa autorização, ela é permitida? Ela é, mas ela não é uma autorização que parte de um órgão, né, um órgão de mineração que pode delimitar bem essa questão, de um órgão ambiental que pode fazer um estudo de impacto, né, como a gente tem, por exemplo, quando a gente fala lá da BR-319, a gente sempre fala, né, do estudo de impacto ambiental, de como vai afetar menos toda a fauna e a flora daquela região. Então, a gente chega nessa área, uma autorização que parte por um gabinete institucional, né, de exploração de reservas ali daquela região, no meio de povos indígenas. Então, a gente tem uma sequência aí de atos que podem acabar levando a danos que, se não forem devidamente reparados, pode ser alguma coisa inevitável, né, depois. E tem algo que a gente precisa observar de uma maneira muito clara.
a aglomeração que vimos de balsas aqui na região do Madeira estava próximo da região metropolitana de Manaus, inclusive, né? E aí foi fácil fazer essa denúncia. Agora, no Alto Rio Negro, até que alguém vá lá verificar o que de fato está sendo feito, e tem outra, além do impacto ambiental, nós temos a riqueza mineral, muita coisa para ser extraída, mas qual vai ser a contrapartida para as populações indígenas, para as populações tradicionais? Qual será a contrapartida em termos de impostos da exploração deste recurso? Vai só para os garimpeiros? Isso não está sendo discutido, isso precisa ser discutido, que a gente pode, de repente, explorar as riquezas naturais que nós temos. Me parece plausível que isso seja feito, né? Desde que o meio ambiente seja preservado, a subsistência das comunidades seja preservada e que haja uma contrapartida. Quem é que está discutindo isso, Dante? Tem uma palavra que ela está na moda, mano. Está na moda há um tempo já, na verdade, mas ela muitas vezes, infelizmente, ela acaba ficando só na palavra, né? Que é a sustentabilidade. É de que maneira você consegue fazer uma exploração num local sem causar um prejuízo tão grande e fazendo a devida compensação de tudo aquilo que está acontecendo, né? Da maneira como isso está colocado, como essa autorização foi dada, né, por parte de um general que inclusive comandou aqui o CMA, e é preciso que se diga sempre, mesmo enquanto comandante do CMA, ele sempre manteve essa posição a favor do garimpo ali no Alto Rio Negro. Essa foi uma posição dele, né, de sempre, não é algo novo, né? Então, quando parte de uma autorização de um gabinete meramente institucional, a gente fica se perguntando como que ele vai tratar sobre isso, porque parece fora da expertise dele. A gente sabe que a gente não tem uma estrutura de fiscalização grande, principalmente nessas áreas mais remotas aqui do Amazonas. É uma área distante da capital, né? Para quem é de outro estado está acompanhando a resposta de fiscalização aqui no Madeira, aqui pertinho, demorou mais de uma semana. Imagina no Alto Rio Negro. Exatamente. Onde muitas coisas, e inclusive lá tem essa autorização. Então, muito do que vai estar acontecendo lá, a fiscalização não vai olhar porque vai dizer, ali está liberado. Aí pode, né? Deixa rolar. Então, vai saber quanto de prejuízo isso vai poder causar, né? Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.